Então, galera, vim aqui gravar esse vídeo explicativo para poder, por uma coisa que me ocorreu hoje quando eu estava operando de manhã. E é uma coisa assim, que a gente fala muito do gráfico Unirenco, fazemos nossas operações de acordo com a estratégia absurda no gráfico Unirenco, mas eu sempre programo o gráfico de 5 minutos. E ele é para ser usado. Então, eu quero mostrar um tipo de análise que a gente faz no gráfico de 5 minutos. Então, aqui, por exemplo, foi a hora que eu entrei no mercado. Você vê que o mercado vinha meio que lateral, os candles pequenos. Isso aqui era desde 4h30 da manhã, 5, 5h30, 6. 6, aí ele começou a descer. Fez uma queda grande, corrigiu. Então, é uma perna, corrigiu, fez outra perna e ele chegou até 7h30 da manhã. Esse foi o momento que eu estava no gráfico. Então, o que a gente analisa no gráfico de 5 minutos? Então, ele veio aqui, fez um topo, veio aqui, fez outro topo. Quando você está nessa situação, imagine que você está aqui. Nossa estratégia pode estar nesse momento aqui, ó. E aí você não sabe. Porque se é uma tendência de baixo, ó, perna 1, perna 2, perna 3, perna 4 e 5 era cair. Mas para confirmar a queda, ele tem que romper esse fundo. E aí ele rompe esse fundo e cai. Se no momento que ele voltou e rompeu esse topo aqui, quebrou-se a estrutura de queda e aí a gente entende como uma reversão. E foi isso que eu fiz. Ele quebrou, ele veio, corrigiu. Quando ele começou a subir, eu estava aqui na tela e ele quebrou a estrutura. Ele rompeu o fundo aqui. E aí, quando ele quebrou essa estrutura, ele foi lá em cima, segurou na VWAP, voltou, e aí ele começou a fazer os fundos ascendentes até chegar nesse suporte. Desculpa, nessa resistência aqui. E é uma resistência grande, que a gente está falando agora em 3h45 da tarde e ainda não passou. Tá lá, ó, ele andou e não passou. Então ele começou a ficar aqui lateral, não passava daqui, ficou andando na VWAP, e aí ele tentou romper, então não quebrou, não passou, e para voltar, quebrar a estrutura de volta, só foi aqui. Ela veio forte, foi na notícia, e depois ele voltou a subir, testou novamente aquela resistência, foi jogado para baixo, voltou em V praticamente, e aí já não tem mais direção, não tem nada. E agora o mercado está consolidado, lateral, às 3h45 da tarde, esse mercado está desse jeito. Então, qual é a mensagem que eu quero dizer? No gráfico de 5 minutos, você tem como analisar esses movimentos. E quando ele está no meio termo do movimento, no movimento, querendo estar lateralizado esse esquema, não vale a pena a gente ficar fazendo entrada, porque é aquela parte de stop, 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 ela vai e não vai, só faz pavio. Então não vale a pena. Então o ideal é esperar os movimentos, os rompimentos. Vamos aumentar aqui o gráfico um pouco. Você vê os martelos, martelo invertido, e você consegue ver melhor o movimento. Agora ele está lateral. Então essa que eu queria deixar essa aula aí para vocês, para falar sobre o gráfico de 5 minutos. Importância dele de você, antes de operar, aquela nossa aula, o que observar antes de operar, esses movimentos, quebra de regiões, de estruturas. Olha lá, vai fazendo fundo mais alto aqui, ele que pegou uma tendência, depois lateralizou.
e ele vinha caindo, não confirmou mais porque o fundo não rompeu e aí daqui ele começou a subir. Então isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo, tá bom? Então isso que eu queria deixar aí para vocês e vamos com tudo. Vou colocar esse vídeo também lá no canal do YouTube. Você que está aí vendo no YouTube, não esquece, se inscreve aí no canal, ajuda muito a gente, curte o vídeo, compartilha, porque a gente tem muito conteúdo bom. Vai ficar lá na playlist da Estratégia Absurda. E vocês, do grupo exclusivo aqui dos Traders Absurdos, recebem essa aula em primeira mão. Bora com tudo, bora para cima!